Oi, bom dia. Então, queria agradecer a presença de vocês e começar um pouco a apresentar esse evento e apresentar o professor Eduardo Leal Cunha. Esse evento ele surge um pouco de minha parceria com o Eduardo, uma parceria pessoal, afetiva e intelectual que vem se aprofundando nos últimos anos. Ele foi o coordenador durante alguns anos do GT Psicanálise, Subjetivação e Cultura Contemporânea. A partir dos trabalhos, esse GT fundado por Birman e principalmente pelo trabalho do Eduardo, consolida um grupo de trabalho que vem fazendo contribuições que a gente considera legais, né? Para não ser muito narcisista, assim. Nós publicamos nosso primeiro livro, A Fabricação do Humano, que recebeu o Prêmio Jabuti, recebemos o segundo lugar no Prêmio Jabuti de 2015. Publicamos agora o segundo volume desse livro, Amar a Si Mesmo e Amar o Outro, né? E então nesse período temos seguido muito nas nossos diálogos. Eu tenho escrito um texto me dedicado sobre as questões da identidade, as questões da procura de si mesmo dentro da obra de Winnicott, e tenho conversado muito com o Eduardo, que tem feito contribuições importantes para esse campo de trabalho. Bom, primeiro eu quero falar um pouco. O Eduardo, ele é professor Leal Cunha, é professor associado do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, só Psicologia agora, né? É só a Psicologia da Universidade Federal de Sergipe, psicólogo e psicanalista, membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, é autor de vários artigos publicados em revistas especializadas e dos livros Indivíduo Singular Plural, A Identidade em Questão e O Adultério em 10 Lições, né? E, além disso, é baiano. Muito bem. Isso é uma coisa importante. Então, o meu sonho é ser baiano, viu, Eduardo? Muito bem. Então... esse é o meu sonho de consumo existencial. Assim. Muito bem. Então, hoje, aproveitando a presença do professor Eduardo aqui em São Paulo, resolvemos fazer essa reunião científica, onde eu apresento alguns argumentos meus com relação a esses fenômenos, tatuagens, transformações corporais mais extremas, mas isso serve a toda a transformação corporal, e incluir também nesse campo a questão da redesignação de gênero, né? E esse é um momento de discussão aberto, livre. Eduardo, nós já temos isso, ele está totalmente à vontade para dizer, olha, você acertou, você errou, né? E vocês também, né? Então, esse é um momento de discussão, né? Um momento de discussão onde o princípio geral, muito baseado, digamos, tem um refrão, quase um provérbio de um amigo meu que diz, eu concordo, meu amigo, eu concordo com você, não com o que você diz, né? Então, é dentro desse espírito que a gente está para fazer esse tipo de discussão aqui. Nós vamos funcionar da seguinte maneira: eu apresento a minha argumentação, depois Eduardo faz os comentários e a gente segue, então, com as nossas discussões. Tá bom? Então, vamos lá. O título da minha conferência é Tudo para ser alguém em algum lugar. Um subtítulo: A busca pela experiência de ser
a partir de si mesmo para o Winnicott, né? Como sempre, eu apresento um primeiro resumo daquilo que eu vou falar, né? Marcando qual que é o teor conceitual e o caminho do que eu vou apresentar para vocês, né? Então, segundo slide. Então, vamos lá. Nessa conferência, eu procuro... Nessa conferência, eu procuro apresentar alguns entendimentos sobre o sentido do uso de tatuagens e outras transformações corporais, nos casos em que estas implicam em modificações que não seriam apenas adornos de um self-corpo identificados. Estes entendimentos estarão baseados na compreensão que o Winnicott tem sobre o processo de desenvolvimento emocional e da constituição do sujeito psicológico. Ao retomar a descrição que o Winnicott fez sobre o desenvolvimento socioemocional, comenta-se o seguinte conjunto de experiências: a de ser, sem predicado, a de ser com, associada aos fenômenos transicionais, e a de chegar ao status do eu sou, diferenciando-se do mundo, e, por fim, a de chegar a ser uma pessoa inteira, whole person, quando, enfim, o sujeito pode ser predicável. Eu sou X. Considerando, então, esse processo, retomarei a análise dos casos em que o encontro consigo mesmo e com o outro é procurado via transformações corporais, ou imbuído ou atravessado por essas transformações corporais, tentando explicitar o que pode e o que não pode ser encontrado nesse tipo de procura. Há muitas formas atuais, mais ou menos radicais, nas quais o indivíduo intervém sobre o seu corpo para transformá-lo ou adorná-lo. Tatuagens, piercings, brincos, maquiagens, plásticas, modificações corporais radicais dos mais diversos tipos e até mesmo as cirurgias para redesignação de gênero. Não obstante, o reconhecimento dessas práticas como um cuidado consigo mesmo, há algumas transformações que, de alguma forma mais evidente, colocam em questão o problema da identidade do sujeito psicológico. Talvez seja possível, grosso modo, distinguir entre as situações nas quais essas transformações corporais correspondem a adereços para o si mesmo e as situações nas quais o que está em jogo é a busca de si mesmo. Busca de uma identificação entre o sentimento de si e o sentimento-percepção do corpo que se tem. Talvez o uso de um critério fenomenológico muito simples possa ajudar a distinguir, ainda que parcialmente, uma situação da outra, a saber, quando as transformações corporais tomam o primeiro plano, sobrepondo-se e tomando o lugar da pessoa, então temos as transformações corporais como uma expressão da busca por um outro si mesmo, mais de acordo com o que o indivíduo sente como sendo ele mesmo. Tomando justamente esses casos mais extremos, me proponho analisar a questão do processo de constituição e procura de si mesmo, apoiando-me na compreensão que o Winnicott tem desse processo e na análise do que estaria ocorrendo nesses casos em que o self é procurado via transformação ou na transformação do próprio corpo. Cabe aqui já apontar que a referência a uma identidade procurada não corresponde a uma essência que haveria no interior do indivíduo, ou que teria sido constituída no seu interior a partir de sua história, mas sim a uma construção processual que associa a unidade psicossomática com o sentido dado à apreensão e experiência de si mesmo. Construção essa que, por sua vez, pode ser um processo dinâmico em constante devir, tal como a chama de uma vela, que instável permanece com o seu movimento relativamente estável. Nos casos, então, em que essa identidade é alcançada de alguma maneira. Eu estou pulando uma série de coisas que teriam a ver com o artigo já construído, mas só para apresentar os pontos principais da minha argumentação. Nos casos em que se procura uma transformação corporal extrema,
Não se trata, pois, de um tipo de adereço que decora ou marca o corpo, um adorno para si mesmo, mas algo que necessita transformar aquilo que se tem como dado no soma, sobrepondo-o e transformando-o, algo que é mais fundamental e essencial e que deve tomar o lugar do primeiro plano no que se refere à própria caracterização do indivíduo. De uma maneira ou de outra, o indivíduo não se sente em si mesmo. Ele sente como um imperativo a necessidade de transformar-se para poder habitar no mundo, considerando que essas transformações podem lhe dar uma possibilidade de serem e viverem a partir de si mesmos. Certamente, há uma dissociação entre o soma, tal como é experienciado, e o corpo, um soma modificado, imbuído de outro sentido ou representação, e o corpo, então, que consideram adequados a si mesmos. Fenomenologicamente, trata-se, evidentemente, de uma empreitada identificatória que não se restringe à questão do gênero, mas que pode estar a esta associada. Para compreender esse fenômeno, é necessário que tenhamos uma teoria do processo que leva à constituição de si mesmo, seja em termos de uma teoria geral do processo do desenvolvimento emocional, seja em termos da constituição do si mesmo, considerando os processos identificatórios vividos em relação ao outro, em relação a si mesmo, na relação do indivíduo com o próprio corpo. Tal compreensão poderia esclarecer a questão: o que está sendo buscado pelo indivíduo, com que meios, com que sucessos e fracassos, quando urge que se tenha outro corpo? Winnicott procurou fazer uma teoria do desenvolvimento socioemocional do ser humano, focada na questão das relações de dependência e nos diversos processos de integração do self. Ele centrou seus esforços em descrever como o ser humano segue de sua situação inicial, na qual o bebê não se sente diferenciado do ambiente e depende absolutamente deste ambiente para existir, para uma situação na qual o indivíduo conquistou sua diferenciação e autonomias relativas em relação ao mundo e ao outro. Uma história do desenvolvimento do self que, partindo do estado de não integração e imaturidade cognitiva e emocional, chega, na saúde, à unidade do sujeito psicológico como algo díspar do mundo, com a diferenciação entre mundo externo e mundo interno, e estabelecendo-se e sentindo-se como uma pessoa inteira que se relaciona com os outros como pessoas inteiras. Caberia, nessa linha argumentativa, ressaltar dois aspectos fundamentais introduzidos por Winnicott na psicanálise, que redescrevem e dão outro sentido às teorias psicanalíticas do desenvolvimento: a noção de ser e a sua compreensão do que é um ser humano saudável. Isso já é uma polêmica enorme, falar sobre o modelo de saúde, mas, de um lado, uma reformulação da ontologia psicanalítica e, de outro, a consideração do que seria um indivíduo saudável, sem que isso implique uma proposta de normatização ou moralização da existência. Esses dois aspectos forneceriam, por assim dizer, o ponto de partida e um horizonte que orientaria o desenvolvimento e também os processos ou tratamentos psicanalíticos. Passo para o próximo slide. Winnicott introduziu isso, a questão do ser na psicanálise, não tanto apoiando-se numa definição do que é o ser, para depois aplicá-la aos fenômenos da existência humana, mas sim descrevendo as diversas experiências de ser do ser humano. Numa de suas formulações mais diretas sobre a noção de ser, como fazendo parte da própria caracterização do fundamento da natureza humana, ele diz: quando eu estiver citando o Winnicott, eu vou colocar texto para vocês acompanharem. Gostaria de postular um estado de ser que é um fato no bebê normal, antes do nascimento e logo depois. Este estado de ser pertence ao bebê e não ao observador. A continuidade do ser significa saúde. Se tomarmos como analogia uma bolha, podemos dizer que quando a pressão externa está adaptada à pressão interna, a bolha pode seguir existindo. Se estivéssemos falando de um bebê humano, diríamos sendo. Fim de citação.
Na outra ponta do desenvolvimento, por assim dizer, temos a consideração do que seria um ser humano desenvolvido emocionalmente, sem que isto implique na consideração de uma proposta normativa, muito mais uma ética do ser do que uma moral do ser. O Winnicott aponta, então, em diversos momentos, quais seriam as características da saúde. Ele diz, por exemplo, citação: a vida de um indivíduo não se caracteriza mais por... a vida de um indivíduo são se caracteriza mais, ou seja, muito mais, por medos, sentimentos conflitantes, dúvidas, frustrações, do que por seus aspectos positivos. O essencial é que o homem ou a mulher se sintam vivendo sua própria vida, responsabilizando por suas ações ou inações, sentindo-se capazes de atribuírem a si o mérito de um sucesso ou a responsabilidade de um fracasso. Pode-se dizer, em suma, que o indivíduo saiu da dependência para entrar na independência ou autonomia, eu acrescentaria, relativas. No que se refere especificamente às fases do desenvolvimento do lactente, o Winnicott distingue 3 grandes períodos: o da dependência absoluta, da dependência relativa e do período rumo à independência. Todas elas caracterizadas em função das relações de dependência que esse lactente tem com a mãe ou com a mãe ambiente. Retomo sinteticamente como ele caracteriza essas fases. Na dependência absoluta, mais ou menos até o 4º mês de vida, o lactente não tem meios de perceber o cuidado materno, que é, em grande parte, uma questão de profilaxia. Não pode assumir controle sobre o que é bem ou mal feito, mas apenas está em posição de se beneficiar ou de sofrer a ação do ambiente. Na dependência relativa, que vai até do 4º mês, mais ou menos até 1 ano e meio, o lactente pode se dar conta da necessidade dos cuidados maternos, ele começa a perceber o ambiente, né? Nesse momento em que surgem os fenômenos transicionais, tem uma série de acontecimentos, e o final desse processo é, por assim dizer, a chegada no status de se sentir como uma unidade diferente das outras coisas do mundo. E na fase rumo à independência, que o Winnicott também vai caracterizar como sendo posição depressiva ou fase do concernimento, o lactente, tendo se tornado uma unidade, caminha em direção à possibilidade de se sentir uma pessoa inteira, né, vivendo o triângulo edípico e tendo que administrar a vida instintual nas relações interpessoais dentro do cenário edípico. Podemos retomar essas mesmas fases agora, focando agora a questão da experiência de ser, ou da experiência do self e de sua integração e continuidade, explicitando o que considero ser os acontecimentos que, passo a passo, se sobrepõem até que o indivíduo possa chegar à possibilidade de formular a questão da sua identidade como estando associada a algum predicado do self. E, nesse sentido, poder até mesmo enunciar que o seu problema é que seu corpo, um predicado, não tem a forma adequada ao que ele sente como sendo ele mesmo. Essa formulação que a gente ouve muito é: eu nasci em corpo errado, né? Nesse sentido, creio poder traçar a seguinte sequência. 1. Na fase inicial da vida do bebê, onde não há para o bebê a distinção de uma realidade não self, o bebê vive a experiência de ser a partir de si mesmo, sem que nenhum predicado esteja presente, desde que o ambiente sustente o bebê nas suas necessidades. Outro momento importante nessa fase de integração do self, a fase da transicionalidade, quando o indivíduo cria e encontra o mundo e a si mesmo, ao mesmo tempo, criando e encontrando os objetos transicionais e o self. Este vive a experiência de ser com, encontrando a si mesmo e ao outro. Na fase subsequente, como um outro ponto que marca essa integração do self, o indivíduo chega num eu sou, e, portanto, há tais e tais coisas, não sou eu. Seria essa fase do eu sou, por assim dizer. Na fase do eu sou, o indivíduo conquista uma integração que o diferencia de tudo que é diferente dele, como não eu. E, por fim, na sequência a isso, o que seria o que a gente pode caracterizar como fase do concernimento,
que é um pouco muito próximo do que Melanie Klein chamou de posição depressiva. Na fase do concernimento, também associada ou referida por Winnicott ao que Melanie Klein denominou de posição depressiva, o indivíduo a inicia após a conquista do status integrativo colocado na expressão eu sou. Segue-se, então, uma série de outras integrações. As integrações dos impulsos amorosos e destrutivos, integração da vida instintual, etc. Levando o indivíduo a sentir-se como uma pessoa inteira e a poder também aprender os outros como pessoas inteiras. É neste momento que a sexualidade e o complexo de Édipo passam a exercer influência mais significativa e organizadora da subjetividade dos indivíduos. Vamos seguir agora um pouco, tentando aprofundar isso em modos de chegar ou produzir a integração do self. Para Winnicott, a experiência de ser está na base e é a condição para a constituição de uma identidade pessoal. Cito Winnicott: é somente pela continuidade da existência que o sentimento de si, do real, e o sentimento de ser podem finalmente se estabelecer enquanto traço da personalidade individual. Essa experiência de ser corresponde àquela que ocorre a partir de si mesmo, como expressão de um gesto espontâneo e ou criativo, que caracteriza a própria afirmação e encontro de si mesmo. No início, no momento em que não há ainda para o bebê uma realidade não self, o ambiente adapta-se para atender às suas necessidades, e o bebê tem a experiência de que existe e tem suas necessidades atendidas como se tudo adviesse dele mesmo, fornecendo uma experiência de ser advinda de seu gesto, e não tanto dos objetos que cria e encontra com a sustentação do ambiente, seus objetos subjetivos, obtendo a experiência de ser pela sustentação ambiental, ou seja, a experiência de ser é garantida pela sustentação ambiental. Tudo isso que eu estou falando, evidentemente, tem uma semântica, uma linguagem winnicottiana muito marcada, e o importante não seja que eu quero destacar, são mais os fenômenos que eu estou tentando colocar em destaque para a gente discutir sobre a adequação desses fenômenos para compreender esses problemas, né? É mais isso do que propriamente discutir os conceitos. Okay. Essa experiência de ser, propiciada pela sustentação ambiental, também está associada ao processo no qual a elaboração imaginativa das funções corporais dá sentido às experiências existenciais, contribuindo e mesmo sendo a base da integração entre o que ocorre no corpo e os sentidos que são dados a esses acontecimentos. Processo que o Winnicott denomina de alojamento da psique no corpo ou ainda processo de personalização. A elaboração imaginativa dá sentido às experiências existenciais. Primeiro, aos acontecimentos corporais, no momento em que o mundo psíquico e o mundo somático são, por assim dizer, um só. Depois, a elaboração imaginativa torna-se cada vez mais um processo complicado e complexo, de modo que, no decorrer do desenvolvimento, sonhar, desejar e outros processos análogos correspondem também a formas mais ricas de elaboração imaginativa, e a gente pode trocar a elaboração imaginativa por uma outra expressão, que é dar sentido a, né? Dação de sentido a. Okay? Evidentemente, há um fundo fenomenológico marcante aqui, né? E mesmo próximo às psicologias existencialistas, Sartre e Heidegger envolvidos aí. Ao dar sentido aos acontecimentos corporais, ao soma, também ocorre uma associação indissociável entre a psique e o soma, constituindo a unidade psicossomática, que, por sua vez, corresponderá à própria experiência de ser si mesmo como pessoa em função da unidade psicossomática. Nesse mesmo contexto, Winnicott aponta ainda para dois aspectos ou dinâmicas gerais que também seriam responsáveis por produzir experiências de integração. Uma vinda de fora, gerando o sentimento de si mesmo, o holding materno ou do ambiente, que, adaptando-se às necessidades do bebê, torna possível que este experimente o sentimento da continuidade de ser, e outra, advinda, por assim dizer, de dentro, advindo de intensas excitações corporais, e nessa mesma direção poder-se-ia dizer também da experiência da dor, que é uma intensa experiência instintual. Diz Winnicott, a tendência a integrar-se
é ajudada por dois conjuntos de experiências. A técnica pela qual alguém mantém a criança aquecida, segura, e dá-lhe banho, balança e a chama pelo nome, e também as agudas experiências instintivas que tendem a aglutinar a personalidade a partir de dentro. Nas transformações corporais que estamos analisando, não é desprezível a experiência que essas pessoas têm com a dor, como um tipo de excitação aguda, e talvez esse seja um elemento dinâmico importante que acompanha a busca e o sentimento de estar integrado ou ter chegado a si mesmo. Todas essas dinâmicas se conjugam ainda com a ideia ou experiência de que a identidade, ou o sentimento de ser real e ter um lugar para viver, também pode se relacionar com um predicado aplicável ao sujeito, ainda que, em termos gerais, a experiência e o sentimento de ser, no seu fundamento, não seja predicável. A experiência de ser não pode, fundamentalmente, advir de um predicado ou de uma imago fornecida ou imposta ao sujeito, diz o Winnicott nesse sentido. O eu, self, realmente não pode ser encontrado no que é construído com produtos do corpo ou da mente. Aqui, no caso das transformações corporais, assim, o próprio corpo como um produto. Por valiosas que essas construções possam ser em termos de beleza, perícia ou impacto. Defendo a hipótese de que, nesses casos em que o indivíduo procura impor uma forma ou marca a si mesmo, que se sobrepõe a esse si mesmo corporal dado, gato, zumbi, vampiro, etc., tal como uma colagem que toca as entranhas do ser, há uma busca pelo sentimento de ser. Busca que mescla os diversos tipos de experiências ou soluções que fornecem empiricamente esse sentimento ao indivíduo ao longo do processo de desenvolvimento. Trata-se de considerar que, nesses casos, ocorrem dissonâncias significativas na associação entre o sentimento de ser e o sentimento do próprio corpo, nas fases mais primitivas do desenvolvimento. Né? Eu estou falando desse elemento, dessa experiência soul, essa experiência de ser no início. Né? Por um lado, temos a tendência em supor, nesse momento inicial, quando a gente está falando sobre esses problemas, né? Temos a tendência em supor que ocorreram falhas ambientais primitivas no processo de desenvolvimento. Falhas no momento em que o sentimento e a experiência de ser não estão atrelados a um predicado de ser. Perturbações que o indivíduo procura sanar, impondo assim um predicado, ou seja, utilizando uma solução que diz respeito ao que ocorre numa fase em que o indivíduo, já integrado numa condição de pessoa inteira, procura sua identidade num processo de identificação com uma determinada figura ou imago externa. Né? Então, como se fosse um problema dessa primeira fase que tenta ser resolvido com uma solução mais amadurecida do desenvolvimento. Okay? Por outro lado, pode não ter ocorrido exatamente uma falha nesse momento inicial. Né? Pode ter ocorrido outro tipo de situação na qual não houve propriamente uma falha, ou uma falta de sustentação ambiental, mas sim uma cisão ou dissonância entre o modo como se foi cuidado e a experiência que o indivíduo tem de si mesmo. Por exemplo, no caso B, de rol de interpretação, analisado por Winnicott, né, onde o menino foi cuidado como menina, e ser menina era uma opção para ser alguém para a mãe, ou para ter, essa era a opção de ter existência. Quando eu assisti o filme A Garota Dinamarquesa, me chamou muita atenção que a última frase de Ainer ou Lili era: tive um sonho maravilhoso. Né, eu era um bebê, estava nos braços da minha mãe e minha mãe disse Lili. Né? Muito bem. Estou terminando já. A questão que me parece se deve ser colocada é a de saber em que sentido e com que eficiência o processo de modificação corporal, com a chegada de um predicado para o ser, pode dar uma resposta positiva para o que buscam essas pessoas, dado que algo parece ser encontrado de maneira mais ou menos duradoura nessas transformações de si mesmo.
Eu fui ver diversas entrevistas, esses slides todos que vocês viram, vocês encontram no YouTube entrevistas, homem lagarto, mulher vampiro, etc. Você não encontra pessoas psicóticas, você encontra pessoas com discurso articulado, centradas. Não, eu sou realista. Sim, o que diz, por exemplo, o Menino Zumbi. Assim. Um aspecto que eu comentei pouco, mas de passagem aqui, é essa experiência da transicionalidade, o ser com, que grande parte desses tatuadores, dessas pessoas, vivem numa comunidade onde eles são tatuadores e essas transformações têm um lugar. Então, isso, enquanto fenômeno transicional, fornece, talvez não o sentimento de integração básica, daquela experiência de ser, mas no ser com fornece alguma coisa de encontro de si mesmo nessas pessoas. Né? Finalizando, há um aspecto do objetivo dessas pessoas que fazem transformações corporais extremas, não negligenciável, que se refere ao fato de que a utilização dessas transformações corporais também corresponde a um modo de expressão e imposição ao mundo como uma reação das violências e traumas sofridos. Né? Um tipo de denúncia ou expressão de seus sofrimentos, uma objetificação e materialização de suas dores. Note-se, por exemplo, nesse sentido, como Maria José Cristerna, a mulher vampiro, considera suas transformações, como ela considera suas transformações corporais como uma maneira de denunciar a violência doméstica que sofreu durante 10 anos no seu primeiro casamento, considerando então a tatuagem e suas transformações corporais como uma forma de libertação de si mesma. A questão que eu me coloco com essas análises iniciais, depois de propor essas hipóteses, é de saber em que medida estas soluções atendem à busca destas pessoas, de forma mais ou menos duradoura, e em que medida elas fracassam, dado que um predicado jamais pode dar ao indivíduo o sentimento de ser. Obrigado. Muito bem, Eduardo. 2 minutos. Toma uma água agora. Desculpa que esses 2 minutinhos a gente vai pensando coisas, pensando mais algumas coisas a partir do que o Leopoldo falou. Acho que tá. Agora sim. Primeiro eu queria agradecer ao Leopoldo pelo convite para estar aqui, para discutir o texto dele. Enfim, é uma experiência muito bacana e muito singular poder discutir um texto com um colega. A gente vive meio na universidade, numa espécie uma espécie de arquipélago de ilhas narcísicas, entendeu? Em que as pessoas conversam muito pouco, né, discutem muito os trabalhos dos alunos, admitem muito que os alunos discutam seus trabalhos, mas entre pares a discussão é sempre muito rapidamente convertida em disputa. Então, é uma oportunidade muito rara e muito bacana de ter efetivamente uma discussão com um colega, sobretudo com um colega que trabalha numa perspectiva teórica que não é exatamente a minha, enfim. Não sou um especialista em Winnicott, não sou um winnicottiano. Então, essa possibilidade de articulação e de tradução e de interlocução, pura e simplesmente, é muito importante, muito bacana. Tenho procurado fazer isso, acho muito bacana quando acontece. Até porque a gente se interessa por coisas muito diferentes, né? Dentro da psicanálise. Tem uma coisa do Renato Mezan que eu gosto muito, um artigo, Problemas de uma História da Psicanálise, que ele vai se referir a 3 fontes da produção em psicanálise, da produção teórica e da clínica. E ele fala assim, toda teorização em psicanálise vem de 3 fontes. Né? A primeira é a matriz clínica, o discurso dos pacientes, o que os pacientes nos dizem, o que eles sofrem, como sofrem, de que sofrem, como enunciam o sofrimento, tudo isso produz o que ele chama de uma matriz clínica.
né, que a gente poderia chamar dos grandes quadros clínicos, neurose obsessiva, histeria, enfim. Começa por aí, mas não acho que seja só isso. Enfim. Então, tem uma primeira fonte, que seria a matriz clínica, a segunda fonte, que seria o ambiente cultural, né, as ferramentas teóricas e simbólicas de que a gente dispõe a cada momento em contextos sócio-históricos específicos, em localidades específicas, em ambientes de trabalho específicos. O Mezan, com isso, faz uma piada, pelo menos fazia 30 anos atrás, quando eu ouvi falando sobre isso, que ele dizia o seguinte: não dá para Lacan e o Winnicott falarem a mesma coisa, porque o Lacan tinha que conversar com filósofos, sentava em mesas da esquerda parisiense, né? E o Winnicott tinha que conversar com médicos do hospital num campus universitário em inglês. Então, são referências, linguagens, semânticas muito diferentes. E uma terceira fonte seria, o Mezan fala em autoanálise ou análise pessoal. Eu penso que é algo um pouco mais amplo que isso, que seria a experiência subjetiva do teórico, né? Então, de um lado teríamos o que ele vive na clínica, de um lado tem o que ele vive na sua própria vida, seja na sua análise pessoal, seja nas suas relações interpessoais, na sua vida mesmo. Então, uma experiência subjetiva mais geral. Então, essas fontes, elas variam de teórico para teórico, de pesquisador para pesquisador, de professor para professor, de autor para autor, e isso explica muitas diferenças. Mas eu acho que isso não serve só para explicar as diferenças, isso deveria funcionar para que diálogos sejam promovidos, né? Então, por exemplo, uma diferença marcante na nossa discussão, na minha conversa com o Leopoldo, além dessa diferença de ambiente cultural, né, dessa diferença de referências teóricas prioritárias ou primordiais ou principais, há uma diferença de matriz clínica. Eu não trabalho com crianças, né, não tenho experiência com crianças, não estou particularmente interessado no processo de desenvolvimento, enfim. Tenho uma série de questões em relação a essa leitura do desenvolvimento a partir da psicanálise. Então, isso produz uma diferença importante, mas que eu não creio que inviabilize a discussão. Pelo contrário, isso produz um olhar externo, né, que ajuda, inclusive, nessa regulação desse processo de procura de si mesmo, né? Esse processo ele é sempre regulado pelo olhar do outro, pelo modo como o outro nos enuncia e nos escuta, enfim. Então, isso é um grande agradecimento geral, que já introduz alguns temas, dos quais eu vou falar aqui muito rapidamente, né? Na verdade, vou pontuar algumas questões e a partir daí eu acho que a gente começa uma conversa com a participação de vocês, eu acho que fica mais interessante. Então, a primeira consideração, que tem a ver um pouco com tudo isso que eu falei até agora, nesse agradecimento, é o fato de que me parece que dos grandes produtos, dos grandes resultados das discussões hoje sobre sexualidade e gênero e sobre as relações com o corpo é a produção de teorias concorrentes, né? E eu vou lhes dizer porque que eu acho isso importante, né? Essa ideia de teorias concorrentes, eu estou tirando de um sujeito chamado Didier Ribon, que é um sujeito bastante crítico à psicanálise, é um sujeito, uma das referências dos estudos queer, é um Foucaultiano, foi o biógrafo de Foucault, e ele faz uma contraposição entre a teoria psicanalítica de sexo e gênero, especialmente a teoria lacaniana, mas não só, mas principalmente a teoria lacaniana, e as teorias literárias. Ele trabalha muito com Proust, ele é um sujeito que vem da literatura, e ele vai dizer, se a gente pega o Proust ou o André Gide, existem ali teorias sobre a homossexualidade, né? Existe uma teoria, sobretudo, enunciada a propósito do Barão de Charlus, que é o grande personagem de Sodoma e Gomorra, e é uma teoria, dita teoria da inversão sexual, né? Então, é uma teoria que ele diz, essa teoria não é nem uma boa teoria, é uma teoria que desqualifica, que justifica a injúria, enfim, mas ela está ali presente em meio a outras teorias, e é isso que ele vai chamar de teorias concorrentes. E ele diz que o problema da psicanálise, ele tem um livro chamado Escapar à Psicanálise,
o escapar da psicanálise, como a gente quiser traduzir. E ele diz, o problema da psicanálise é que a psicanálise pretende construir uma teoria única, total e universal sobre sexualidade e gênero, sobre uma verdade sobre sexualidade e gênero. Olha, quando as questões de sexo e gênero, as questões da relação com o corpo reaparecem na atualidade, elas reaparecem exatamente por uma disputa sobre quem tem o direito a enunciar uma verdade sobre tais experiências, né? Toda a discussão sobre o lugar de fala, que é muito presente hoje, né? Enfim, toda a discussão sobre... Todas as discussões que transitam, né, nas disputas identitárias, nas lutas por reconhecimento, passam por essa questão fundamental. Quem é que enuncia a verdade sobre determinada experiência? Então, me parece que, nesse sentido, eu acho que a psicanálise, efetivamente, tem aí uma interrogação a ser feita sobre qual é o estatuto, qual é o lugar da teoria que ela propõe sobre sexo e gênero, mas não só sobre sexo e gênero. Ou seja, há uma questão de fundo sobre qual é o lugar da teoria e para que serve a teoria psicanalítica. Certo? Me parece, eu vou fazer aqui uma pequena provocação, que as teorias psicanalíticas elas servem basicamente, ou fundamentalmente, ou pelo menos em princípio, como elaboração da contratransferência, ou seja, como elaboração do impacto produzido no analista pelas suas matrizes clínicas, pela sua experiência clínica. Certo? Ora, essas experiências clínicas são distintas, certo? Da mesma forma que os ambientes culturais e as experiências subjetivas dos analistas, ou seja, então, produzir-se-á teorias diferentes, distintas, certo? E a convivência dessas teorias é fundamental para produzir, né? O Eribon vai falar de um imaginário da sexualidade. Eu acho que para produzir um imaginário psicanalítico, ou seja, ferramentas teóricas e simbólicas que deem conta da produção de inteligibilidade para certas experiências. É um pouco disso, eu acho. Eu estou falando, está vazando um pouco nessa conversa a minha compreensão do que seja a psicanálise, mas, ou seja, você tem na teoria ferramentas de elaboração de produção de inteligibilidade para experiências que, por não serem inteligíveis, fazem o sujeito sofrer, né? Por não poderem ser incorporadas à sua experiência de vida, não poderem ser incorporadas à sua rede de sentidos e de significação, produzem sofrimento. Então, a existência de teorias concorrentes, mesmo que elas sejam divergentes em si, não é negativa, mas é positiva. Certo? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de falar, que acho que tem a ver um pouco até com essa diferença de perspectiva teórica entre o Leopoldo e eu, em essa diferença de matriz clínica. Certo? Então, isso me parece importante no sentido positivo, né? Vamos pensar na multiplicação das teorias, né? Acreditando que isso produz uma espécie de imaginário, mas não apenas uma espécie de imaginário psicanalítico sobre sexualidade e gênero, mas também produz um conjunto maior, ampliado, de ferramentas teóricas e simbólicas para que os sujeitos produzam, construam uma inteligibilidade sobre as suas experiências. Acho que é isso que a gente tem que oferecer aos nossos pacientes. Isso passa pela produção teórica. Então, nesse sentido, eu não estou aqui de modo algum para julgar e dizer o que está certo ou errado nas formulações do Leopoldo, como ele gentilmente me concedeu esse lugar. Eu o recuso também gentilmente, mas queria pontuar exatamente pontos de aproximação e pontos de descontinuidade, né, de ruptura, de distanciamento entre o que eu tenho pensado sobre o tema recentemente e o que ele está propondo nesse texto, né? Pensando exatamente nisso, que estão se produzindo teorias concorrentes que umas vão ajudar determinadas pessoas, outras ajudarão outras pessoas, né? Sem que a gente saiba previamente a quem e como ou o quê. Então, esse é um primeiro ponto. O primeiro ponto que me aproxima e muito, e que me interessa muito no texto do Leopoldo, é essa inclusão das questões do que eu chamaria genericamente da experiência trans entre as modificações corporais. Certo? E aí eu estou falando
de uma forma muito geral, né, tanto do que a gente chama normalmente de transexualidade, de transgêneros, das performances da travestilidade, né, do drag queen, enfim, de uma série de performances que não tem nada a ver aqui diretamente com a ideia de performatividade da Butler, mas de certas performances, certas experiências, né, de dissidência em relação à norma de gênero, né, ou de dissidência em relação às normas de sexo. Me parece importante essa inclusão, porque eu acho que tem uma questão contemporânea fundamental, que é a questão da relação com o corpo próprio, né? E que passa por uma série de mudanças, né? Não vou me estender sobre isso, quer dizer, acho que não cabe, mas a nossa relação com o corpo muda, né? Muda, por exemplo, quando uma categoria como a de desejo, né, que para nós psicanalistas é uma categoria tão importante, né, deixa de ser essencial para se referir à verdade do nosso corpo, e a gente prefere usar categorias como gênio, como organismo, certo? Todo um certo quase renascimento da psicologia evolutiva, ou evolucionista, no momento, né, onde a questão do organismo, da genética aparece em primeiro plano. O lugar político da questão do corpo hoje, né, quer dizer, isso aparece na questão trans, na questão do transgênero, das pessoas transgênero, mas não só nela, né, a questão do aborto, as questões do direito das mulheres, enfim. A relação com o corpo é uma questão política fundamental, certo? Então, me parece que tratar da questão do corpo sem cair ou sem se deixar aprisionar por certas especificidades identitárias é muito importante, né? Acho que se trata de uma questão maior, né? E quando a gente especifica, quando a gente define objetos epistêmicos muito precisos, a gente perde essa dimensão mais ampliada, né? E pode perder de vista o que efetivamente está em questão, né? Quando a gente diz, olha, a questão da relação com o corpo não é um problema nosso, é um problema das pessoas trans. A questão da relação com o corpo hoje me parece um problema de todos nós, né? E as modificações corporais extremas, né? Ou uma pessoa que busca uma redesignação de gênero, são casos mais evidentes, né, dessa relação, digamos, não estou querendo usar o termo problemático, mas dessa relação delicada com a corporeidade hoje, né? Mas se a gente pensar no pequeno comprimido de Viagra, né, no creme que você passa de manhã, nas múltiplas cirurgias, próteses, implantes, você vai ver que você, na nossa obrigação quase religiosa de ir a uma academia de ginástica, quer dizer, essas questões estão presentes. Então, acho importante como o Leopoldo faz essa articulação e tenta tratar tudo no mesmo campo, porque efetivamente me parece que se trata do mesmo campo, né? Outra coisa que me agrada muito é uma expressão que ele usou, a ideia de um cuidado consigo mesmo, certo? Ou mesmo o fato de tomar isso como uma procura de si mesmo. Você tem ali, destaca-se com isso a positividade dessas experiências, certo? Me parece que um dos grandes equívocos cometidos pela psicanálise, mas pela psicologia também, em relação a esses temas, é a famosa perspectiva etiológica, né? A gente fica preocupado em estabelecer uma etiologia, uma causa, né? E o fato de que se procura uma causa cria ou legitima uma lógica de excepcionalidade do fenômeno, né? Você lembra da velha afirmação de Freud, lá nos 3 ensaios, acho que é numa nota, isso vem depois, não está no texto original, mas enfim, mas que ele diz, não, se temos que buscar uma origem para a homossexualidade, temos que também buscar uma origem para a heterossexualidade, porque nenhuma delas é natural per si, né? Então, nesse sentido, é muito importante no caso das questões de gênero, das dissidências de gênero,
o surgimento e o fortalecimento da ideia de cisgênero, né? Tem um texto muito pequeno, muito bacana, de uma autora que se define como uma filósofa travesti, que é Leila, acho que é Leila Dumarés, que é o nome dela, e é um texto muito bacana, porque ela vai trabalhar exatamente esse ponto. Quer dizer, quando você diz eu não sou nada, fulano ou cicrana é transgênero, cria-se uma excepcionalidade e produz-se um objeto epistêmico, quer dizer, algo ali tem que ser explicado. Quando você diz eu sou cisgênero, ela é transgênero, você tem dois objetos que teoricamente deveriam ser explicados. Então, isso tem uma outra coisa, uma outra noção curiosa que surge também nesse campo limite entre o campo acadêmico, teórico e o campo da militância, aí mais próximo do campo, mais propriamente no campo da militância, que é um termo que a Indianara Siqueira, que é uma trabalhadora do sexo, travesti do Rio de Janeiro, que agora é candidata a vereadora, e que é uma pessoa que tem uma presença política importante na história do movimento, prática, né, porque grande parte da projeção de Indianara é porque teve uma manifestação, eu vou contar uma história agora, um pouco de anedota, que teve uma manifestação uma marcha das vadias, e as mulheres começaram a tirar a roupa, tirar a camisa e ficar com os peitos à mostra, e a polícia começou a prender. E aí começaram a interrogar, mas o que está prendendo? Os homens tiraram as camisas, e a polícia não prendia os homens, prendia as mulheres, né? E aí, não, porque a mulher não pode, e aí a Indianara tira a camisa, bota os peitões para fora, e o policial vai prender, não, você não pode prender porque eu sou homem, e tirou a identidade. E isso é perfeito, porque assim, se prende, né? Se prende Indianara, ela é mulher. Então tem que se reconhecer o transgênero pela sua enunciação, né? Se não prende, reconhece a discriminação e ela fica com o peito de fora, né? Então isso criou uma confusão. Daí tem um amigo que diz que toda vez que tem uma marcha, tem uma confusão dessas, Indianara tira o peito, o policial lá ignorante que está começando na carreira, prende, chega na delegacia, a delegada, não, pelo amor de Deus, tira daqui. Não quero esse problema. Enfim. Então, a Indianara, só para apresentar a Indianara usa uma expressão que ela fala de transvestigênere, que ela faz uma composição, quase daquelas que o Freud fala na interpretação dos sonhos, né? Uma supercondensação, e bota transvestis, travesti, transgênero, tudo junto, e tira o O no final, e fala transvestigênero, e eu acho isso bonitinho, porque mistura tudo. Enfim, voltando à questão do cisgênero, né? Então, a ideia de cisgênero é importante exatamente porque quebra essa excepcionalidade, né? Nos promove, nós ditos normais, a objeto epistêmico, a um objeto de investigação, e retira a excepcionalidade. A lógica etiológica, me parece, ao contrário, reforça essa excepcionalidade. Além disso, tem uma outra questão, que me parece uma questão mais própria à psicanálise do que à psicologia, que é a questão de para que nos serve uma etiologia, né? E se é isso que efetivamente a gente deve produzir enquanto teoria, né? Tem uma formulação do Freud que me parece ilustrativa desse problema. Ela aparece, salvo engano, no Homem dos Lobos, mas se não for no Homem dos Lobos, é no Construções e Análise. Depois de alguns anos a gente começa a misturar os textos, mas eu tenho a impressão que é no Homem dos Lobos que ele diz o seguinte: se você me trouxer uma criança e disser tudo que ela está experimentando, vivendo, me contar o que está se passando na vida dela, eu não saberei nada do que acontecerá a este adulto. Mas se você me trouxer um adulto, nem saberei quais são os seus sintomas, nem como será a sua neurose adulta. Mas se você me trouxer um adulto, né, e me contar da sua infância, eu poderia dizer como foi a sua neurose infantil. Né? Isso me parece fundamental para a gente entender o que está em causa na teorização psicanalítica e na própria clínica. Né? Ou seja, trata-se de algo que se dá sempre a posteriori, né? Que se trata de algo que
que se refere a uma produção de inteligibilidade, a produção de inteligibilidade sobre um fenômeno, sobre uma experiência. Não tem caráter preditivo, né? Então, isso me parece importante, porque aí, ao invés de pensar numa perspectiva etiológica, a gente pensará numa perspectiva de produção de sentido e de inteligibilidade para experiências, né, para os quais as teorias concorrentes podem ser muito úteis, certo? Então, isso é óbvio que aí você tem isso fica diferente quando você trabalha com crianças, né? Mas eu acho importante a gente pensar nisso, né? Nesse sentido de que o objetivo aí é produzir, é algo mais próximo do que os pragmatistas, da filosofia neopragmática, chamará de justificação causal, ao invés de uma explicação causal. Ou seja, trata-se menos de propor um encadeamento de causas levando a um determinado efeito, e muito mais de tomar do fenômeno, inseri-lo numa rede de acontecimentos e de significados. Certo? É óbvio que isso é mais fácil quando você trata do adulto e a história está lá e você vai construir os laços do que quando você trata de uma criança, onde a preocupação é sempre com o futuro, né? Enfim, mas aí é uma questão epistemológica mais densa, né? Enfim, só para não esquecer, eu vou fazer um merchandising aqui. Como eu falei da questão do corpo, a gente tem eu estou fazendo um intensivão de USP hoje, graças a um projeto de cooperação que a gente tem, financiado pela CAPES. E hoje à tarde a gente tem uma mesa exatamente sobre os destinos do corpo no contemporâneo, às 14 horas, junto com o Laboratório Psicanálise e Sociedade e a professora Miriam Debier. E a gente tem uma terceira pessoa, que é a Teresa de Arruda, que é uma curadora de arte, que reside em Berlim, né, também em São Paulo, mas basicamente em Berlim, que é uma pessoa bastante interessante e importante no circuito de arte contemporânea. E a gente vai tentar fazer uma discussão exatamente sobre a questão do corpo a partir dessa conversa entre a arte e a psicanálise. Enfim, fechado o merchan, eu volto aos temas da fala do Leopoldo. Então, primeira coisa que me parece muito importante é essa inclusão das diferentes formas de transformação do corpo, como se referindo a um problema único e um problema maior, mais ampliado. Segunda coisa é essa concepção de que se trata de um processo, de uma busca, né, de uma construção, portanto, de algo que é positivado. Isso também me parece importante. Uma terceira coisa que me interessa muito, e que foi por onde a conversa com o Leopoldo começou, é porque me parece que um dos problemas, aí eu estou falando especificamente das dissidências de sexo e gênero, me parece que um dos problemas principais para a nossa compreensão e para a nossa escuta, que talvez seja mais importante do que a nossa compreensão, exatamente porque é o sujeito que está se construindo, é ele que tem que produzir uma compreensão, talvez seja mais importante que ele a produza do que nós, mas na nossa escuta dessas experiências, um dos problemas principais é aquilo que eu chamo de um modelo da inversão sexual, né, onde as dissidências de gênero estão vinculadas a questões da orientação sexual, né. Em linguagem da psicanálise, eu diria que há uma articulação compulsória entre a construção da identidade de gênero e os processos de escolha objetal. E me parece que isso é problemático, certo? Me parece que isso tem produzido uma dificuldade da gente em escutar os fenômenos de dissidência de gênero, né? Se a gente pensar no Lacan, por exemplo, todo o modelo da sexuação, que é normalmente o modelo em que os psicanalistas se apoiam para pensar a construção da identidade de gênero, o que tem lá os seus problemas, mas também não vou falar sobre isso, mas esse modelo vincula a questão da escolha do objeto à questão da identidade de gênero. Tem um autor que eu gosto bastante, que é um autor meio marginalizado, que é o Heinz Kohut, que tem o estigma de pertencer à psicologia do eu, mas que é um autor que eu super recomendo a leitura,
sobretudo para a nossa clínica contemporânea. E o Corrucci faz algumas operações interessantes na leitura que ele tem das personalidades narcísicas. Para vocês entenderem um pouco o contexto, isso é a década de 60, 70, sobretudo a década de 70, há uma grande polêmica nos Estados Unidos com os famosos casos borderline, né? E há uma polêmica particular entre o Otto Kernberg e o Heinz Corrucci. O Kernberg, para vocês terem uma noção da importância do sujeito, ele é a base teórica a partir do qual o Christopher Lasch constrói a cultura do narcisismo, que é um texto que todo mundo, muito na moda no Brasil, até hoje, com muitas referências, né? A gente continua explicando, explica muito a nossa cultura contemporânea a partir da cultura do narcisismo do Lasch. E o Lasch constrói a sua figura do narcisismo e do narcisista a partir da teoria do Kernberg, que é uma teoria muito kleiniana, centrada na ideia de que há uma estrutura patológica particular, né, que seria um estado limite, próximo da psicose, né, marcado pela destrutividade, por certos impulsos agressivos, enfim. O Corrucci pega a mesma descrição clínica, né, os mesmos sintomas, e produz uma explicação distinta, né, na qual ele enfatiza a dimensão transicional, né, desses sintomas, destaca o fato de que esses pacientes fazem transferência, embora seja um tipo de transferência particular, eles fazem transferência, então não poderiam ser enquadrados no que o Freud chamava de neuroses narcísicas, não poderiam estar enquadrados na psicose, enfim. E ele faz uma outra coisa, e aí mais teórica, uma operação teórica que me parece importante, que é o seguinte: o eixo do narcisismo é independente do eixo das relações objetais. Aproximando a linguagem do Winnicott, seria algo mais ou menos assim: a construção do self, ela é articulada, mas ela é independente do processo de construção das escolhas e das relações objetais. Isso me parece importante, teoricamente, porque seria uma maneira de perceber a questão trans, sem escapando a isso que eu estou chamando de modelo da inversão, né? Então, pensar que, de algum modo, os processos de construção de identidade de gênero são independentes dos processos de escolha objetal. Então, isso é uma coisa que me interessa, e foi por isso que começou essa aproximação com o Leopoldo, porque eu acho que o Winnicott tem essa via também. Se vocês voltarem e pensarem um pouco, na fala do Winnicott não apareceu nenhuma grande referência ao Édipo, nenhuma grande referência às escolhas objetais, né? Trata-se ali de um processo de construção de si que, de alguma forma, não tem uma vinculação necessária ou obrigatória com os processos de escolha objetal, né? Então, é isso que o Corrucci chama. Um eixo do narcisismo é o eixo das relações objetais, são eixos paralelos no processo de desenvolvimento. Outra ideia que me interessa é essa própria ideia de que é um processo. Eu implico, vou confessar a vocês, com a ideia de desenvolvimento, tanto quanto com a ideia de maturação, mas aí são os meus problemas com o Winnicott, né? Eu disse a Leopoldo, tem duas ordens de problemas. Tem os meus problemas com você e os problemas com o Winnicott. Não confunda, para a gente não brigar por causa de outra pessoa, né? Então, mas tem essa ideia de que você tem ali um processo, um trabalho de construção, que esse trabalho tem pontos de fixação, certo? E isso nos leva também a uma discussão sobre dois aspectos que me parecem importantes, que é o seguinte: o primeiro, que é uma coisa que que a gente já sabe que vai ter algumas dificuldades de transposição teórica ou de transvaloração, mas que é a ideia de que, para essas pessoas, e isso vale para todas as modificações corporais, esse processo não acaba. É um trabalho permanente, né? Então, o que eu propus ao Leopoldo, ele fez, não gostou, fez uma certa cara feia, mas eu acho que ele está pensando sobre isso, que é a ideia de que seria a proposta de tentar pensar esses processos a partir do modelo das experiências transicionais do Winnicott, né? É um pouco isso o que o Corrucci faz com as personalidades narcísicas, embora para isso ele precise torcer um pouco, evidentemente, a ideia de transicional, do que seja transicional. Mas talvez seja uma torção interessante, né?
Então, pensar que esses processos não acabam. Você tem aí seres em transição. Né? Então, isso, obviamente, traz um questionamento, aí eu estou no campo das minhas implicações com o índio, com essa ideia de que você tem um si mesmo ao qual você deva chegar. Certo? Esse si mesmo não seria um trabalho permanente, né, de tornar-se o que se é e sendo, tornar-se outro e daí em diante. Né? Muito próximo até do que, como diria um amigo comum, talvez do que o Nietzsche chamaria do tornar-se o que se é. Né? Tornar-se o que se é, sendo que o que se é sempre se retorna e se transforma e nunca é alcançado. Então, acho que é um lado bastante positivo em pensar a estruturação subjetiva como mais do que como um processo, como um trabalho. Né? E isso nos leva a pensar nos limites desse trabalho e nesse caráter de transição. Uma outra coisa importante, e que é um outro ponto de aproximação, é essa ideia de que há em jogo ali um elemento central desse trabalho se refere à expressão, exteriorização, enunciação e percepção de si. Né? E, sobretudo, nessa articulação entre a autopercepção de si e a percepção que o outro tem de si. Acho que esse é um ponto delicado, importante, e é o ponto que a gente volta para a discussão da escuta, né? Como é que a gente escuta essas pessoas, como é que se pode criar dispositivos de escuta, onde a questão etiológica não aparece em primeiro plano, onde a questão do diagnóstico não aparece em primeiro plano, enfim. Enfim, então esses são os pontos de aproximação, eu acho que mais fortes, e que trazem alguns temas que a gente pode discutir. Do lado do que eu implico, né, do que me incomoda, eu diria que eu vou privilegiar, já estou falando tempo demais, então eu vou privilegiar como ponto crítico e como ponto vulnerável da argumentação trazida pelo Leopoldo, a questão da identidade. Mas isso é meio que um problema pessoal meu. Né? Assim, eu tenho problemas com a ideia de identidade. Eu também não vou me estender sobre isso, mas me parece que a lógica identitária, né, esse modo ainda hegemônico de enunciação de si, que é a identidade, que tem a ver com esses atributos de permanência, de unicidade, de integridade, esse modo de enunciação de si, né, esse modo da experiência subjetiva, esse modo de subjetivação, se a gente quiser ser um pouco Foucaultiano, ele encontra na contemporaneidade o seu limite. Né? Eu acho que há uma necessidade urgente do pós-identitário. Né? Então, por exemplo, em relação à psicanálise, eu não acredito que seja um bom caminho usar, por exemplo, os mecanismos identificatórios e as identificações como mecanismos e processos que conduzem à produção de uma identidade. Me parece muito mais interessante destacar o aspecto contingente das identificações, né? Perceber, por exemplo, que na maioria dos exemplos que o Freud dá de identificações, a identificação está ali muito mais para subverter a separação entre eu e outro, né? Para te colocar na posição do outro, para te colocar no lugar do outro, para colocar o outro no seu lugar. Há sempre uma subversão dessa fronteira. Né? Então, usar essa dimensão de subversão das fronteiras entre eu e o outro, usar essa dimensão contingente das identificações para exatamente não para usar a identificação como modo de construção da identidade, mas para usar a identificação como modo de subversão e desconstrução das identidades. Né? As identificações são modos, são mecanismos que produzem quebras nisso que a gente chama de identidade. Então, essa ideia de que há uma identidade a ser construída, de que isso tem a ver com saúde, enfim, me parece uma ideia que a gente tem que questionar hoje. Certo? Eu não estou querendo dizer que a gente não precise de ter uma identidade, acordar de manhã e dizer, olha, eu sou Eduardo, eu fico muito feliz que eu acorde de manhã, me olho no espelho, digo, eu sou Eduardo.
né? Normalmente, quando isso não acontece, o sofrimento é bastante grande. Mas tem uma coisa do Safatli, uma pequena expressão dele que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, ele tem insistido muito sobre isso, que a gente efetivamente está acostumado a pensar que a gente sofre de uma falta ou de um déficit de individualidade, né, ou de um déficit de identidade. Ok. Talvez o problema contemporâneo seja que a gente sofre de um excesso de individualidade ou de um excesso de identidade, né? Então, em relação às questões de sexo e gênero, eu fiz uma fala na semana passada, lá em Salvador, sobre numa sociedade lacaniana, e me deram como título, eu fiquei implicando com a pessoa que me convidou, ela disse que eu não podia falar mal do título, mas eu estou falando aqui. Infelizmente está sendo gravado. Ela sempre vai poder usar isso contra mim. Mas, enfim, o título era LGBTTT. E ainda está faltando o Q e o I, porque agora a forma correta, final, é LGBTTQI. Né? E ele disse, olha, essa própria denominação, para mim, é uma evidência muito clara da falência dessa lógica identitária, da falência do que a Gayatri Spivak chama de essencialismo estratégico. Né? Então, da mesma forma, me parece, especificamente em relação à psicanálise, especificamente em relação à questão da escuta, da produção de inteligibilidade, sobre experiências que são cada vez mais singulares, essa ideia de uma enunciação de si fundada na continuidade, na permanência, na integridade, na unicidade, me parece falida. Certo? Então, talvez a gente tenha que pensar esse trabalho de construção, esse trabalho processual, essa busca de si, sem horizonte, né? ou tendo a identidade apenas como horizonte, enquanto horizonte. O horizonte é algo que a gente nunca alcança, né? E não como algo efetivamente a ser produzido e alcançado. Como último recurso, eu diria que vale até para nós, psicanalistas, usar de uma certa covardia epistemológica. Dizer, não, a identidade é um problema da psicologia, não é um problema da psicanálise. Entendeu? Porque me parece que na clínica psicanalítica, o caminho que a gente deve seguir é um pouco o caminho inverso. Enfim, eu tenho mais 2.000 anotações, para mim já é claramente que eu nunca consigo botar em ordem, porque eu estou meia hora mexendo com esses papéis, mas eu tenho uma série de outras questões, mas eu já falei aqui pelas minhas contas, quase 40 minutos, então eu vou parar, né, e aí, a depender da conversa aqui, a gente retoma, inventa alguma outra coisa. Tá bom? Muito obrigado a vocês e obrigado mais uma vez ao Leopoldo pelo convite. Bom, a gente está aqui para esse diálogo, então a primeira parte eu vou fazer alguns comentários a partir do que Eduardo falou, sem me estender muito para poder abrir para vocês. E a gente, então, o rol de entrada das discussões do que o aprofundamento que a gente precisaria de um tempo muito maior para poder argumentar, contra-argumentar e seguir nessa direção. Assim. Então, deixa eu pontuar só algumas coisas. Em primeiro lugar, de fato, uma alegria intelectual, assim, pessoal, poder fazer esse tipo de discussão, poder fazer um tipo de diálogo onde a gente não se sente conversando com um surdo-mudo, né? Eu adoro tem uma imagem que Kant usa e que Freud retoma, lá no caso de Schreber, para dizer quando a comunicação entra em colapso, né? E ele diz assim, nós devemos evitar aquele espetáculo ridículo onde um homem aparece ordenhando um bode, enquanto o outro apara o leite com a peneira embaixo da sua barba. Né?
Então, há certas discussões psicanalíticas que é mais ou menos isso. Não é o nosso caso aqui, isso eu quero marcar como um feliz encontro, que é, apesar das teorias, qual a expressão que você usou? Teorias concorrentes, né? Apesar disso, a gente encontra não só pontos de conexão em termos de entendimento dos fenômenos, mas encontra estímulos significativos para aprofundamento das próprias perspectivas. Deixa eu fazer mais uma propaganda. Claro. Tem um sujeito, isso que é uma propaganda assim, acadêmica, elegante. Tem um sujeito passagem do século XVIII para o XIX, que se chama Charles-Marie Fourier. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse sujeito. Super recomendo. Infelizmente, ele não tem nada traduzido para o português. Mas tem um livrinho do Leandro Conder, que é um marxista, faleceu há uns anos, brilhante, do Rio de Janeiro, e escreveu um livro chamado Fourier, o Socialismo do Prazer. E o Fourier é um sujeito que tem uma teoria sobre... É que nem os porteiros de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele tem uma teoria sobre o universo e todas as outras coisas. Né? Enfim, o Fourier é brilhante, é muito divertido, ele foi assim, uma das grandes influências de Marx, né, o dito socialismo utópico. Se a gente quiser estabelecer para ele, incluí-lo numa lógica de filiação, ele detestaria, mas enfim, ele foi o pai do feminismo, da ecologia, enfim, da crítica do matrimônio. Foi um sujeito bacana, doido, super do bem. Mas ele dizia uma coisa genial, que tem a ver isso com o que o Leopoldo falou, ele disse, o acordo geral não leva a lugar nenhum. Se todo mundo gostar da mesa, todo mundo gostar de pudim, os exemplos eram sempre culinários. Assim. Então, assim, se todo mundo gostar de pudim, só se vai comer pudim, o mundo não se desenvolverá, será tedioso e não teremos prazer. Se ninguém gostar de pudim também, a gente vai perder a maravilha que é comer um bom pudim. Então, ele disse assim, o mundo tem que ser organizado, o que ele chamava de séries, né? É um psicólogo social também, entre outras coisas. Tinha organizado o que chamava de séries. Então, a série tem que ser construída em cima de um acordo maior e de dissidências locais, né? De discordâncias locais. Então, eu acho que essa é a dimensão que a gente perdeu no campo da psicanálise. Porque a gente fica brigando o que a gente acha que é psicanálise, mas talvez a gente devesse se concentrar em ter um acordo mínimo sobre o que é psicanálise e aí deixar espaço para as divergências. Então, ele disse, na fórmula do Fourier, é o seguinte, tem que criar a sociedade dos adoradores da manteiga ou dos adoradores da abobrinha. Mas, dentro dela, você vai ter grupos, oposições, rivais, inimigos, que são os adoradores da abobrinha paulista, os adoradores da outra abobrinha, aquela mais compridinha, os adoradores da abóbora. E aí vai ter a competição para ver quem faz a melhor abobrinha, enfim. Então, é um pouco isso. Né? Eu acho que a gente perdeu, sobretudo na academia, a noção do valor do dissenso. Certo? E eu acho que isso é bacana. A gente tem um acordo comum, né, que é sobre a psicanálise, um certo modo de ver as coisas, certos ideais, inclusive do que é a clínica, e, a partir daí, dissensos que exatamente permitem disputa, competição, progresso, fortuna, como diz o Fourier. Só uma parte. E leiam Fourier, que vocês vão se divertir muito. Quem lê em francês, Charles Fourier, vão se divertir muito. O livrinho do Conde já dá para dar umas boas risadas, e até para recuperar a fé na humanidade. Bom, os surrealistas gostavam muito dele, né? Eu vou tentar, então, retomar um pouco do final do que Eduardo falou para o começo. Mas, antes do final, só alguns apontamentos. A discussão epistemológica, às vezes, é um pouco dura, mas eu só quero fazer uns apontamentos assim. A questão da identidade, que você, no finalzinho, colocou, tem questões com ela, falando, sendo ou não sendo uma questão da psicanálise ou da psicologia, é uma questão clínica. É incontornável. Né? Ela aparece no consultório e você precisa acompanhar os pacientes de uma maneira ou de outra. Seja uma questão de a roupa que eu coloquei hoje não ficou boa, né? Seja uma questão de Fernando Pessoa,
não sou nada, não serei nada, nunca serei nada, enfim, né? Sejam questões extremas, sejam questões mais leves, mas ela é uma questão cotidiana no consultório, e nós precisamos de instrumentos para escuta, intervenção, acompanhamento, né? Então esse é um tema incontornável, eu acho, né? Em termos de preocupação clínica, em termos de preocupação teórica. É sempre um problema essa questão da identidade quando ela se torna uma roupa que você tem que usar, né? Taier, terno, ou seja, se a identidade for uma roupa, a gente está ferrado. Pode interromper? Claro, não, é o diálogo. Já virou uma conversa. É o diálogo. Pois em vez de pensar que a identidade é uma questão da clínica, por que a gente não pode pensar que a enunciação de si, né, ou a apresentação de si, para usar termos mais fenomenológicos, ou a experiência subjetiva, é um problema cotidiano, ao qual a gente responde, na nossa cultura, com uma lógica identitária? Vou te responder epistemologicamente. Questão de pão ou de pães é questão de opinião ou opiniões. Né? Guimarães Rosa. Assim. O que eu quero dizer com isso? Talvez nós podemos... seja, em certas situações que você está olhando, é mais preciso falar da maneira que você está falando. Tá. Né? Quando eu estou falando, as questões que eu estou falando, procura de si, procura de um lugar para viver, elas também são essas. Uhum. Então, há um certo, digamos, paradoxo aí, que é, as coisas são diferentes, mas elas são iguais. Né? Talvez tenha uma coisa que você fala, não, mas é necessário que a gente diga que as coisas são e precisa conceitos precisos em relação a isso. Eu fico preocupado só com o peso da noção de identidade. Entendeu? Em que sentido? No sentido moral, assim? Não, no sentido de que é uma noção construída, assim, muito vinculada ao que eu chamo de uma certa racionalidade moderna, né, fundada na ideia de previsibilidade, de controle, de demarcação de fronteiras. Né? Então, me parece que a gente importa, né, um termo que vem carregado de certos sentidos que nos causam problemas exatamente na clínica. Né? De um lado, a vinculação, por exemplo, entre identidade pessoal e identidade nacional, né? Toda a questão da vinculação entre identidade, etnia e raça. Né? Do outro lado, o próprio peso filosófico do termo, quer dizer, os atributos da identidade, constância, permanência, unidade, unicidade, enfim. Me parece, quer dizer, quando a gente pegar o Giddens, por exemplo, né? O Giddens vai falar ele define a identidade como uma narrativa autorreflexiva, né, do eu. Né? Parece uma definição operativa bastante interessante. Todos nós precisamos disso, né? Como precisamos do que ele chama de casulo protetor, né? De confiança básica, quer dizer, não é à toa, inclusive, a maioria das formulações do apoio psicológico, ou do apoio que o Giddens tem na psicologia, vem do Winnicott e do Balint. Ok, né? Precisamos disso. Mas será esta a única forma de enunciação da experiência de si? Esse é o ponto. Né? Me parece que precisamos de alguma constância, precisamos de um casulo protetor. Quando você vai colocando assim, a minha questão é, bom, há muitas maneiras de você entender o que é cuidado de si, procura de si mesmo, integração do indivíduo. Esse é o ponto. Até procura de si eu vou na boa. Quando vira a integração de si mesmo, já começa a ficar agoniado. Não, acho que há um preconceito seu. Assim, pode um ser. Uma coisa como se a integração fosse... Tem vários, e não me orgulho deles. Não, mas assim, com amizade. Porque eu acho que talvez seja a integração, desse ponto de vista que eu estou colocando, ela não tem a ver com uma certa armadura da existência, que uma vez você chega e você tem que, digamos, a partir do resto da sua vida, comungar que eu sou isso e tenho que ser isso sempre. Né? Talvez eu faça uma associação entre este modo de pensar a existência, a maneira como o Winnicott coloca o que é a natureza humana, com um aspecto daquilo que Heidegger fala sobre o que é a estrutura do ser humano, a estrutura do Dasein.
o aspecto e é o aspecto simples, fundamental, que é o Dasein forma a si mesmo, constitui a si mesmo. Não constitui, eu sou corintiano e nunca mais mudo de time. É um crime mudar de time, assim, né? Mas mudo. Tem alguma coisa nesse sentido. Mas o importante, eu creio, né, em termos dos aspectos clínicos da psicanálise, é quais são as experiências transferenciais, quais são os acontecimentos clínicos que levam a este tipo de experiência de si mesmo, experiência de que eu encontrei algo e me apazigo, num certo sentido, e tenho um ponto de apoio a partir do qual eu levo a minha vida. Essas experiências, vou retomar um pouco, assim, então, a maneira como o Winnicott trabalha e aponta, o Winnicott não é o único, é meu autor de referência, mas eu acho que quando você fala de Kohut, que é um autor que eu conheço pouco, e que distingue as relações, a questão do narcisismo das relações de objeto, eu entendo perfeitamente isso. Né? Então, não, mas o Winnicott, numa outra semântica, numa outra linguagem, aponta que as questões de relações de objeto são questões de um determinado tipo, projeção, identificação, que ocorrem num momento, para ele, mais tardio do desenvolvimento, e que são questões de natureza dispar das relações iniciais, das relações narcísicas. Isso implica que, no consultório, há experiências, né, transferenciais de sustentação ambiental que, às vezes, são do tipo relação de objeto. Isso. E, às vezes, não são do tipo relação... É exatamente essa formulação do Kohut. Todo o trabalho do Kohut começa pela constatação de tipos particulares de transferência, que ele vai chamar de transferências narcísicas. Né? E que eles têm transferência. Mas o tipo de objeto dessa transferência é a própria imagem do sujeito, é o próprio self. Né? Mesmo que mediado pela figura do analista. Quer dizer, em termos um pouco grosseiros, seria dizer, na transferência, o analista não é o substituto de papai, é o substituto de mim mesmo. Né? Um pouco assim... É um pouco por aí. Óbvio que a imagem é um pouco grosseira. Mas Lembra aquele desenho do Escher, da mão que desenha a si mesmo e sai do papel? Assim? Eu tenho a impressão de que determinados entendimentos, diversos caras da psicologia do self, o Winnicott, tem uma compreensão dessa função ambiental do analista, onde ele não é um objeto. Isso eu acho que isso muda, inclusive, a compreensão da questão que um paciente enuncia, às vezes que é uma questão de gênero, às vezes ela é solucionada não discutindo sobre gênero, né? Tendo outro tipo de experiência. Assim. Porque, veja bem, a gente tem o hábito de pensar o gênero a partir das relações de objetos. Gênero é importante para decidir se você vai transar com homem ou com mulher. Né? E quando o gênero é uma das formas, enfim, eu vou fazer uma aproximação com a semântica winnicottiana, mas enfim, um pouco arriscada, mas é uma das formas de expressão do ser. Acho que não precisa ser necessariamente ter uma posição tão alta na hierarquia das diversas expressões de ser. Aí eu acho que me parece que é isso que a gente vê no cotidiano. Quer dizer, ser homem ou mulher talvez não tenha hoje a importância que tinha 100 anos atrás, no tempo no próprio sentido identitário de posicionamento no mundo. Essa questão de escolha de objeto em termos de gênero é uma questão que, num certo sentido, para Freud já não é importante. Importante no sentido de, não é isso que caracteriza se o sujeito leva a própria vida, não leva, se ele... Eu lembro muito de uma carta... Se ele teve sofrimento neurótico com miséria banal. Eu lembro muito de uma carta que, de 1937, Freud recebe uma carta. Eu vou fazer um apontamento clínico de Freud e um pouco uma coisa de minha clínica também. Mas ele recebe uma carta em 1937 de uma mãe americana que escreve para ele lê a carta e ele escreve para ela assim: minha senhora, a senhora está me escrevendo perguntando se a psicanálise pode fazer alguma coisa para o seu filho, por seu filho.
fica evidente, a senhora não falou isso, mas fica evidente na sua carta que o seu filho é homossexual. Né? A senhora não indicou esse. Agora, isso, em primeiro lugar, não é um problema. Depois eu diria o seguinte: olha, se a senhora me está perguntando se a psicanálise pode transformar seu filho de um homossexual num heterossexual, pode esquecer que ela não tem essa capacidade, nem de fazer o inverso. Né? Isso não está no campo do que a psicanálise pode fazer. Agora, se seu filho é conflituado, não consegue levar a vida direito, não consegue amar, não consegue ter relações, não consegue trabalhar, talvez a psicanálise possa fazer alguma coisa. Né? Então, esse é um ponto, acho que interessante, assim, da maneira como Freud se coloca. Eu acho que tem uma outra questão aí, talvez aparentemente mais simples, mas que me parece ter um alcance teórico, epistemológico e ético fundamental e que tem sido negligenciado, né? Que é o seguinte: o que nos autoriza a falar sobre determinados sujeitos, sobre determinadas experiências, né? Essa autorização nos é dada por esses sujeitos na medida que sofrem, né? É um pouco isso que se passa na clínica. Chegam pessoas que sofrem e nos colocam na posição de quem tem algo a dizer sobre o seu deles sofrimento. E então, me parece que tem aí um problema importantíssimo, que primeiro é o seguinte: nós só estamos autorizados a falar de quem diz que está sofrendo. Não estamos autorizados nem a falar, nem a tratar de quem não está sofrendo, de quem não traz o seu sofrimento e não nos coloca nessa posição de dizer algo sobre esse sofrimento. Então, esse é o primeiro ponto. Então, me parece complicado a cada vez que nós, psicanalistas, voltamos à nossa fúria interpretativa e teórica sobre fenômenos da cultura, né, autorizados por quem? Por quê? O que nos faz estabelecer, a priori, que aquela é uma experiência de sofrimento? Né? Então, esse é um ponto importante, que eu acho que a gente vacila. E segundo é a questão, propriamente, de onde vem o sofrimento nessas experiências. Essas pessoas sofrem, talvez nem todas, talvez algumas, sofrem porque então, tem uma discussão hoje muito, que é a discussão do CID-11, por exemplo, em relação ao transtorno de identidade de gênero. O CID-10 ainda está assim, e há uma discussão, e a proposta de substituir por incongruência de gênero. Né? Isso tem algumas operações teóricas e políticas importantes. Uma delas é que se retira do campo da saúde mental e vai para um campo chamado cuidados com a saúde sexual. Tudo bem, tem problemas aí porque a gente vai medicalizando tudo, o que é saúde, enfim, tem uma série de problemas, mas já é um ganho. O sujeito já não é doido, né? Ele tem que cuidar da sua saúde sexual, talvez como os homens têm que lavar o pinto para não ficar com câncer. Então, é um cuidado preventivo, que vai medicalizando a nossa existência, mas ainda me parece melhor do que ser chamado de doido. Então, nos artigos saiu teve até uma certa repercussão no Facebook, mas saiu recentemente o artigo dos mexicanos. Esse estudo está sendo feito em vários países, inclusive no Brasil, né, que são estudos para tentar sustentar, né, cientificamente essa mudança do TIG, do transtorno de identidade de gênero, para a incongruência de gênero e tirada do controle mental. E o artigo mexicano, foi o que eu li, me parece que foi o primeiro a ser publicado, é muito interessante porque ali fica claro que é o seguinte: tem que fazer duas coisas. Primeiro é saber se há sofrimento. Certo? Em segundo lugar, se interrogar efetivamente de onde vem o sofrimento. Então, me parece que isso sabota essa ideia meio estabelecida de que certas experiências são experiências de sofrimento. Quem diabos determina isso? Né? A gente tem sujeitos que eventualmente sofrem. Mas de onde vem esse sofrimento? Talvez esse sofrimento não venha... Ou é isso que se tenta demonstrar, que esse sofrimento não é intrínseco à incongruência de gênero. O sujeito pode até sofrer, mas não sofre porque quer ser um tigre. Para ele está na boa ser um tigre. Né? Talvez incomode, porque ele é maltratado, porque ele chega lá com essa sua cara de tigre e as pessoas olham para ele e falam: você é maluco. Né? Então, isso talvez seja aí a causa do sofrimento. Então, acho que a gente tem que... me parece que essa interrogação é necessária, né? Assim, de que
o que nos autoriza a falar, né? E de onde vem isso que nos autoriza a falar. Sem pressuposições. Eu tenho uma história um pouco triste, um pouco vexatória para a psicanálise, que foi uma experiência de poucos tempos atrás. Eu estava com uma colega francesa, enfim, isso passou na França, e uma colega que trabalha numa instituição que atende trabalhadores do sexo. Trabalhadores de ambos os gêneros, enfim, de múltiplos gêneros, enfim. E a gente estava numa conversa com um psicanalista. Essa associação acolhe essas pessoas, tem trabalhadores sociais, enfim. E alguns dos usuários do serviço têm sofrimento psíquico intenso. E essa instituição não oferece acolhimento terapêutico nesse sentido, embora tenha psicanalistas de seus quadros, mas não é essa a proposta. Tratar atendimento de longa duração, enfim. Então, mas a associação, como é um país civilizado, paga o tratamento privado dos seus usuários em consultórios de psicanalista. E aí é sempre um problema montar. Quem tem que cobrar um pouco mais barato, tem que aceitar esse vínculo com a instituição, enfim. Tem que aceitar esse tipo de paciente, também não é assim, não passa batido, alguns, enfim, há questões. E aí essa colega vira para um colega psicanalista e diz, olha, tem esses usuários que precisam de atendimento, eu estou vendo quem pode atender, e tem muitas pessoas trans, né, são basicamente mulheres trans, brasileiros, inclusive, imigrantes, enfim, tem uma série de questões de língua, enfim. Então, são pacientes meio complicados, você está disposto a atender, é o que o sujeito responde. Claro, pode mandar para mim, eu tenho muita experiência com psicótico. Dá vontade de saltar sobre a mesa e arrumar um copo na cabeça do sujeito. Eu, pessoalmente, particularmente, de vez em quando, tenho esses instintos meio selvagens do dia de fúria. Mas, então, me parece que isso inviabiliza qualquer escuta. Uhum. Então, me parece essa uma questão também que não pode ser negligenciada. Eu acho. Aí tem um ponto interessante. Eu acho que eu vou abrir para outras pessoas, Claro, senão a gente vai. Senão a gente vai falar no almoço também. Porque também tem o seguinte, mas eu vou só pontuar essa história. Dependendo, há certos aspectos teóricos que podem fazer isso. Sim. Né? Dentro de uma, por exemplo, se você define a psicose de tal maneira assim, seja em Lacan, Klein, Winnicott, não escapa ninguém. Não escapa ninguém, né? Então, e aí há limitações da teoria para a compreensão de determinados sofrimentos, ou se aquilo é sofrimento. E isso, né? volta para a minha discussão inicial das teorias concorrentes, assim, qual é a posição dessa teoria? Né? Porque eu posso perfeitamente ter uma teoria bastante dura, desde que ela não seja única, desde que ela tenha, não seja o que o Roland Barthes chamaria, desde que ela não seja um discurso vitorioso, eu diria, arrogante olha, e, portanto, ideológico. Quem atende o paciente não é a teoria, é a pessoa. Né? Bom, mas eu vou abrir então para vocês colocarem questões, comentários, tudo, e para a gente poder enriquecer a nossa conversa, assim, tá bom? Quem quiser falar, pode falar daí, eu acho que venha. Se está gravando, é bom. Se está gravando, é bom que a pessoa venha aqui, fale, comente, né? A gente, bom. A gente faz assim.